La Loba. Há uma velha que vive num local recôndito da alma, que todos reconhecem, mas que poucos alguma vez viram. Tal como nos contos de fadas do velho continente europeu, parece andar à espera que venham até ela os que vagueiam sem destino, os que andam perdidos ou os que buscam algo. É circunspecta e quase sempre de cabelos longos, invariavelmente gorda e, sobretudo, procura evitar ajuntamentos. Emite ruídos de gralha, carcareja como uma galinha, geralmente sempre sons mais característicos de animal do que de gente. Diz que vive por entre os buracos dos declives de granito do território índio dos Tarahumara, ou que está enterrada nos arrabaldes de Phoenix, junto a um poço. Talvez possa ser vista a deslocar-se para sul, para Montalban, num carro queimado com o vidro traseiro desfeito com um tiro. Ou talvez seja avistada à beira da autoestrada, perto de El Paso, ou a viajar à boleia com camionistas para Morelia, no México, ou a dirigir-se ao mercado de Oaxaca, com uns estranhos molhos de lenha às costas. É conhecida por muitos nomes. La Huesera, mulher dos ossos, La Trapera, a apanha tudo, e La Loba, a mulher lobo. A única tarefa de La Loba é a de recolher ossos. Recolhe e preserva especialmente tudo aquilo que considera em risco de se perder para a humanidade. A sua gruta está cheia de ossos de todo o tipo de criaturas do deserto, veados, cascavéis, corvos. Mas a sua especialidade são os lobos. Rasteja, arrasta-se e esmiuça tudo o que encontra por montanhas e arroios, montanhas e leitos de rios secos, à procura de ossos de lobos, e quando recolhe um esqueleto inteiro, quando coloca o último osso na sua posição e a bela escultura branca da criatura se afigura perante os seus olhos, senta-se ao lume e escolhe a canção que lhe cantará. E quando tiver decidido, põe-se de pé ao lado da criatura, ergue os braços sobre ela e começa a cantar. É nessa altura que as costelas e os ossos das patas do lobo começam a ganhar carne e a criatura começa a ficar coberta de pelo. La Loba vai continuar a cantar e assim, igualmente, cada vez mais a criatura se vai tornando um ser vivo. A sua cauda enrola-se um pouco para cima, peluda e forte. E La Loba continua a cantar e a criatura começa a respirar. E La Loba continua a cantar com uma intensidade tal que as terras do deserto estremecem. E continua a cantar ainda mais. O lobo abre os olhos e de um salto afasta-se a correr, desfiladeiro fora. Num qualquer momento da sua correria, seja pela velocidade, seja porque mergulha nas águas de um rio, ou porque nele incide um raio de sol ou a luz do luar, o lobo transforma-se subitamente numa mulher que ri e corre, livre, em direção ao horizonte. Portanto, não esqueça, se caminhar pelo deserto e o sol se estiver a pôr, se estiver até um pouco perdida e certamente cansada, talvez tenha sorte. Quem sabe possa cair nas graças de La Loba e quem sabe ela lhe ensina alguma coisa, coisas da alma. Todos nós começamos o nosso caminho como um molho de ossos, perdido alguns num deserto. Um esqueleto desconjuntado que jaz sob as areias. É nossa tarefa encaixá-los.
É um trabalho meticuloso que resulta melhor quando as sombras são as adequadas, pois exige uma grande busca. La Loba ensina o que devemos procurar: a indestrutível força da vida, os ossos. Pode pensar-se no trabalho de La Loba como representativo de um cuento milagro, uma história milagrosa. Mostra-nos o que pode adequar-se à alma. É uma história de ressurreição acerca da ligação do além à mulher selvagem. Assegura que, se cantarmos a canção, poderemos convocar os restos psíquicos do espírito selvagem, cantando até lhe devolver a sua forma vital. La Loba canta sobre os ossos que recolheu. Cantar significa usar a voz da alma, significa murmurar a verdade do poder e da necessidade pessoal, incutir alma a uma coisa doente ou a precisar de recuperar. Isto consegue-se descendo até ao entendimento mais profundo do grande amor e do sentimento, até que o nosso desejo de nos relacionarmos com o eu selvagem transborde e depois falar com a própria alma, partindo deste estado de espírito. A isto chama-se cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar obter de um parceiro este grande sentimento de amor, porque esta tarefa feminina de encontrar e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho levado a cabo no deserto da alma. Consideremos agora a própria La Loba. No léxico simbólico da psique, o símbolo da mulher velha é uma das personificações arquétipicas mais difundidas mundialmente. Outras são a mãe grande e o pai grande, a criança divina, o charlatão, o feiticeiro ou a feiticeira, a donzela e a juventude, a heroína guerreira, o louco, a louca. Todavia, uma figura como La Loba pode considerar-se bastante diferente na sua essência e influência, já que é um símbolo da raiz que alimenta todo um sistema instintivo. No Sudoeste, o arquétipo da mulher velha pode também identificar-se com la que sabe, aquela que sabe. A primeira vez que fui confrontada com la que sabe foi quando vivia nas montanhas de Sangra de Cristo, no Novo México, no coração do Lobo Peak. Uma velha bruxa de ranchos contou-me que la que sabe sabia tudo o que se relacionava com as mulheres, que la que sabe tinha criado as mulheres a partir de uma ruga na planta do seu pé divino. E esta é a razão pela qual as mulheres são criaturas sábias, já que, na sua essência, são feitas da pele da planta do pé que tudo sente. Esta ideia de que a pele da planta do pé é de extrema sensibilidade soava-me, de certa forma, a verdadeira. Porque uma mulher indígena aculturada da tribo Quiche disse-me certa vez que usara o seu primeiro par de sapatos aos 20 anos e ainda não estava habituada a andar com los ojos vendados, ou seja, com vendas nos pés. A essência selvagem que preenche a natureza tem sido designada por muitos nomes e tem sido transversal a todas as nações no decorrer dos tempos. Estes são alguns dos velhos nomes pelos quais é conhecida a Mãe dos Dias, é a Mãe Criador, Deus, de todos os seres vivos e obras, nomeadamente o céu e a terra. A Mãe Nix controla todas as coisas, da lama às trevas. Durga comanda os céus e os ventos e os pensamentos dos humanos, a partir dos quais emana toda a realidade. Kotlikyu dá à luz o universo infantil, que é malicioso e difícil de controlar, mas como uma mãe loba, ela morde a orelha do seu filho para controlá-lo. Hecate, a velha vidente que conhece o seu povo e está envolta num cheiro de humus e alento de Deus.
Mas há mais nomes, muitos mais. Tudo imagens do que vive e de quem vive nos sopés das montanhas, nos longínquos desertos, nas profundezas. Seja qual for o nome que lhe dão, a força personificada de La Loba guarda o passado pessoal e o passado longínquo, já que sobreviveu geração após geração e é mais velha que o próprio tempo. É uma arquivista dos desígnios da mulher, preservando a tradição feminina. Os seus bigodes adivinham o futuro. Tem o olhar perspicaz e turvo dos idosos. Vive simultaneamente no presente, no passado e no futuro, corrigindo os erros de um lado e dançando com o outro. A mulher idosa, aquela que sabe, está dentro de nós. Floresce no mais profundo da alma psíquica das mulheres, o antigo e vital eu selvagem. A sua casa é aquele lugar no tempo onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram. O lugar onde se confundem mente e instinto, onde a vida profunda da mulher molda a sua vida mundana. O ponto onde o eu e o tu se beijam. O local onde, com todo o seu espírito, as mulheres correm com os lobos. Esta velha mulher situa-se entre os mundos da racionalidade e dos mitos, como se fosse o osso que articula e no qual giram estes dois mundos. O território que se interpõe entre estes dois mundos corresponde àquele local inexplicável que todas concordamos já ter vivenciado, ainda que as suas matizes nos escapem e mudem de forma se tentarmos imobilizá-las, a não ser que nos socorramos da poesia, da música, da dança ou dos contos populares. Especula-se quanto ao facto do sistema imunitário do organismo estar alicerçado neste misterioso território psíquico, bem como a mística e as imagens e impulsos arquétipicos, nomeadamente a nossa fome de Deus, o nosso fascínio pelos mistérios e todos os instintos, tanto os sagrados quanto os profanos. Há quem chegue mesmo a dizer que é também aí que se encontram os registros da humanidade, a raiz da luz, a espiral das trevas. Não é um vazio, mas sim um espaço ocupado pelos seres das brumas, um espaço onde as coisas são e ainda não são, onde as sombras têm consistência, mas uma consistência cristalina. Sobre este território há algo que não oferece dúvida. É antigo, mais antigo do que os oceanos. Não tem idade, é eterno. O arquétipo da mulher selvagem suporta este extrato, sendo daí que emana a psique instintiva. Embora, nos nossos sonhos e experiências criativas, possa assumir muitos disfarces, ela não se encontra no mesmo extrato da mãe, da jovem ou da mulher de meia-idade. Tampouco é a criança interior. Não é a rainha, amazona, amante ou vidente. É muito simplesmente o que é. Chamem-na la que sabe, aquela que sabe. Chamem-na mulher selvagem, la loba. Chamem-na pelos seus nomes mais importantes ou menos importantes, mais recentes ou mais antigos. Ela continuará a ser apenas o que é. A mulher selvagem como arquétipo é uma força inimitável e inefável que acumula uma quantidade de ideias, imagens e especificidades para a humanidade. Há arquétipos por todo o lado. Ainda assim, não podem ser vistos no sentido tradicional. O que pode ser visto de noite pode não ser necessariamente visto de dia. Descobrimos vestígios evidentes do arquétipo nas imagens e símbolos encontrados em contos, literatura, poesia, pintura e religião. O seu brilho, a sua voz e a sua fragrância parecem destinados a fazer com que deixemos de contemplar a porcaria em que nos embrenhamos para, de vez em quando, viajarmos na companhia das estrelas. No local ocupado por La Loba, o corpo físico converte-se assim, diz o poeta Tony Moffat, num luminoso animal. E através de relatos anedóticos, o sistema imunitário do organismo parece ficar fortalecido ou enfraquecido pelo pensamento consciente.
No local ocupado por La Loba, os espíritos manifestam-se como personagens e lá a voz mitológica da psique profunda, fala como poeta e oráculo. As coisas que tiveram valor psíquico, ainda que mortas, podem ser ressuscitadas. Igualmente, o material básico de todas as histórias que alguma vez existiram no mundo começa com a experiência de alguém aqui, neste território inexplicável da psique, e com a tentativa desse alguém relatar o que lhe aconteceu ali. Dão-se vários nomes a este local entre mundos. Jung chamou-lhe em ocasiões diferentes o inconsciente coletivo, a psique objetiva e a inconsciente psicoide, referindo-se a um extrato mais difícil de descrever do que o primeiro. Considerava o segundo como um local onde os mundos biológico e psicológico partilham as mesmas fontes. Um local onde a biologia e a psicologia se podem interligar, influenciando-se mutuamente. Em toda a memória humana, este local, chamemos-lhe Nod, lar dos seres das brumas, falha entre mundos. É o sítio onde se produzem aparições, milagres, fantasias, inspirações e curas de todo o tipo. Embora este lugar transmita uma enorme riqueza psíquica, há que fazer uma abordagem com uma certa preparação, já que é grande a tentação de nos afundarmos alegremente no êxtase da nossa permanência ali. Uma realidade consensual pode parecer comparativamente menos interessante. Neste sentido, estes estratos mais profundos da psique podem transformar-se numa armadilha de arrebatamento, da qual as pessoas retornem instáveis, com a cabeça cheia de ideias insustentáveis e intuições irreais. E não é assim que as coisas devem ser. Há que regressar totalmente lavado ou mergulhado numa água revitalizante e informativa, algo que deixe gravado na nossa carne o odor do sagrado. Todas as mulheres têm acesso potencial a este rio, Abajo Rio, este rio que corre sob o rio. Alcança-se através de uma meditação profunda, da dança, da escrita, da pintura, da oração, do tamborilar do batuque, da imaginação ativa ou de qualquer outra atividade que requeira uma intensa alteração da consciência. Uma mulher chega a esse mundo entre mundos através do desejo e da busca de algo que ela apenas vê pelo canto do olho. Uma mulher chega lá por meio de gestos profundamente criativos, por meio de uma solidão intencional e pela prática de qualquer uma das artes. Contudo, apesar de todas estas atividades tão bem estudadas, grande parte do que acontece neste mundo inefável é-nos para sempre misterioso, pois rompe com todas as leis físicas e racionais tal como as conhecemos. O cuidado com que se deve penetrar neste estado psíquico está documentado numa pequena, mas intensa história de 4 rabinos que ansiavam contemplar a sacratíssima roda de Ezequiel. Os 4 rabinos. Certa noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os transportou à 7ª abóbada do 7º céu. Ali contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Alguns na descida de Pardes, paraíso para a terra, um dos rabinos, depois de apreciar tal esplendor, enlouqueceu e assim permaneceu até ao fim dos seus dias, vagueando e espumando de raiva. O segundo rabino era extremamente cínico. Oh, eu sonhei com a roda de Ezequiel, foi tudo, não aconteceu realmente nada. O terceiro rabino não se calava com o que tinha visto, pois estava totalmente obcecado. Discursava sem parar, descrevendo pormenores de construção e o seu significado. E desta forma se desviou do seu caminho, traindo a sua fé. O quarto rabino, que era um poeta, pegou num papel e num junco, sentou-se perto de uma janela e escreveu canções atrás de canções, louvando a pomba do entardecer, a sua filha no verso e todas as estrelas no céu. E desta maneira viveu a sua vida melhor do que era antes. Não se sabe quem viu o quê na 7ª abóbada do 7º céu, mas sabemos que o contacto com o mundo onde residem as essências
nos leva a conhecer algo para além das coisas comuns que alguma vez os seres humanos ouviram, levando-nos igualmente a experimentar uma sensação de expansão e de grandeza, quando se entra em contacto com o autêntico fundamento daquela que sabe. Reagimos e atuamos com base na nossa natureza integral mais profunda. A história recomenda que a atitude ótima a adotar na vivência do inconsciente profundo é o não se deixar fascinar nem de mais nem de menos, não se maravilhar em demasia, nem demonstrar um cinismo excessivo, ser corajoso, sim, mas não imprudente. No seu magnífico ensaio A Função Transcendente, Jung avisou que algumas pessoas, na sua busca incessante do eu, esteticizam excessivamente a vivência do Deus ou do eu. Outras atribuem-lhes pouco valor e outras ainda, as que não estão preparadas para fazê-lo, sairão magoadas desse processo. Haverá, contudo, outras que saberão prosseguir caminho naquilo a que Jung chamou de obrigação moral de viver e exprimir o que se aprendeu na descida e na subida até ao eu selvagem. Esta obrigação moral de que ele fala significa viver aquilo que percebemos, quer o encontremos nos campos elíseos da psique, nas ilhas dos mortos, nos desertos dos ossos, na vertente da montanha, na rocha do mar, no luxuriante além, em qualquer lugar onde lá que sabe sopra sobre nós, estimulando-nos, alterando a nossa forma de estar. A nossa tarefa é a de demonstrar que fomos bafejados por esse sopro, mostrá-lo, reportá-lo, cantá-lo em voz alta e viver neste mundo de cá o que recebemos através destes súbitos conhecimentos do corpo, dos sonhos e jornadas de todo o tipo. La Loba equipara-se aos mitos universais da ressurreição dos mortos. Na mitologia egípcia, Ísis presta este serviço ao seu irmão defunto, Osíris, o qual é desmembrado todas as noites pelo seu diabólico irmão Seth. Ísis trabalha do anoitecer ao amanhecer, noite após noite, para juntar os pedaços do seu irmão antes do amanhecer, caso contrário, o sol não despontaria. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, o qual já estava morto há tanto tempo que já fedia. Deméter convoca uma vez por ano a sua pálida filha Perséfone da terra dos mortos e La Loba canta sobre os ossos. Enquanto mulheres, esta é a nossa prática de meditação, convocar os aspectos mortos e desmembrados de nós mesmas e da própria vida. Aquele que recria a partir daquilo que está morto é sempre um arquétipo de dupla face. A mãe da criação é também sempre a mãe da morte e vice-versa. Devido a esta natureza dual, a grande tarefa que se nos afigura é aprender a entender o que é que à nossa volta e dentro de nós deve viver e o que deve morrer. A nossa tarefa é de saber discernir o momento para ambas as coisas e permitir que aquilo que deve morrer, morra, e que aquilo que deve viver, viva. Para as mulheres, o mundo do rio abarra o rio sob o rio, o lugar da mulher dos ossos, inclui um conhecimento imediato de sementeiras, enxertia de plantas, o bem-estar futuro do mundo. No México, diz que as mulheres carregam la luz de la vida, a luz da vida. Esta luz localiza-se não no coração da mulher, não atrás dos seus olhos, mas em los ovários. Nos ovários, onde ficam armazenadas todas as sementes, mesmo antes do seu nascimento. No caso dos homens, que exploram as ideias mais profundas da fertilidade e da natureza da semente, a imagem que se lhes aplica é a da bolsa peluda, los corrones, o escroto. Este é o conhecimento que se ganha por estar perto da mulher selvagem. Quando La Loba canta a partir do conhecimento contido nos ovários. Um conhecimento que provém das profundezas do corpo, das profundezas da mente, das profundezas da alma. Os símbolos da semente e do osso são muito similares. Quando se tem a matéria-prima da raiz, a base, a parte original, quando se tem o bem-estar futuro,
qualquer estrago se pode reparar. As terras devastadas podem voltar a ser semeadas. Os campos podem ser postos em pousio. A semente dura pode ser demolhada para amolecer, ajudando-a a abrir e a germinar. Ter a semente significa ter a chave da vida. Seguir os ciclos da semente significa dançar com a vida. Dançar com a morte e voltar a dançar com a vida. É a encarnação da Mãe da Vida e da Morte, na sua forma mais antiga e original. E como ela gira nestes ciclos constantes, chamo-a de Mãe da Vida, Morte, Vida. Se se perde algo, é a ela que se deve apelar. É com ela que se deve falar. É a ela que se deve dar ouvidos. O seu conselho psíquico é por vezes duro ou difícil de pôr em prática. No entanto, é sempre transformador e reparador. Assim, quando algo está perdido, devemos dirigir-nos à velha mulher que vive sempre nas profundezas da pelvis. É ali que ela vive, meio dentro, meio fora do fogo criador. Este é o local perfeito para as mulheres viverem, mesmo ao lado dos ovos férteis, os seus ovos, as suas sementes femininas. É aí que se cruzam as mais pequenas ideias com as mais importantes. Qualquer delas esperando que as nossas mentes e ações façam com que se manifestem. Imagine a velha mulher como uma mulher quintessencial de 2 milhões de anos de idade. É a mulher selvagem original que vive simultaneamente debaixo e no cimo da terra. Vive em nós e através de nós. Nós estamos impregnados dela. Os desertos, os bosques e a terra sobre a qual assentam as nossas casas têm 2 milhões de anos, ou até mesmo mais. Sempre me questionei relativamente ao quanto as mulheres gostam de mexer na terra. Plantam bulbos na primavera, remexem com os dedos enegrecidos no solo estrumado para transplantarem tomateiros cheios de cheiro intenso. Creio que escavam em busca da mulher de 2 milhões de anos de idade. Procuram os seus dedos dos pés e as suas patas, querem recebê-la como um presente, pois com ela sentem-se inteiras e em paz. Sem ela, sentem-se inquietas. E muitas mulheres que me consultaram ao longo dos anos começaram invariavelmente a primeira sessão com qualquer coisa como: bom, não é que me sinta mal, mas também não me sinto bem. Penso que essa sensação não tem nada de misterioso. Sabemos que se deve à falta de suficiente estrumação. A cura? La loba. Há que encontrar a mulher de 2 milhões de anos de idade. É ela quem cuida do que já morreu e do que está em vias de morrer nas mulheres. É ela o caminho entre os vivos e os mortos. É ela quem canta os hinos da criação sobre os ossos. A velha, a mulher selvagem, é la voz mitológica. E a voz mitológica que conhece o passado e a nossa história ancestral, mantendo-a registada nos contos populares. Por vezes, sonhamos com ela, qual voz sem corpo, mas belíssima. Tal como a menina bruxa, ela mostra-nos o que significa a diferença entre estar murcha ou apenas enrugada. Os bebés nascem enrugados com instinto. Sentem no mais fundo dos seus ossos o que está certo e o que fazer com esse instinto. É inato. Se uma mulher conseguir preservar este dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, saberá sempre por antecipação o que virá a seguir. Mas se o perder, pode ainda tentar recuperá-lo mediante algum trabalho psíquico objetivo. La loba, a abelha do deserto, é uma colecionadora de ossos. Na simbologia arquétipica, os ossos representam a força indestrutível. Não se prestam a uma fácil redução. São estruturalmente difíceis de queimar, quase impossíveis de reduzir a cinzas. Nas lendas e nos contos populares, representam a alma ou espírito indestrutível. Sabemos que a alma, espírito, pode ser magoada, até mesmo marcada com cicatrizes. Nela podem deixar-se marcas de uma doença, marcas do fogo do medo, mas a alma não morre, porque está protegida por La Loba, lá no mundo das profundezas no além. Ela é simultaneamente a colecionadora e a incubadora dos ossos.
Os ossos são suficientemente pesados para magoarem, suficientemente afiados para poderem cortar a carne e, quando velhos, se dedilhados, delintam como vidro. Os ossos dos vivos estão vivos e são seres vivos em si mesmos. Renovam-se constantemente. Um osso vivo tem uma pele curiosamente suave. Aparentemente, tem uma enorme capacidade de regeneração. Mesmo enquanto o osso seco pode tornar-se abrigo para pequenas criaturas vivas. Nesta história, os ossos do lobo representam o aspecto indestrutível do eu selvagem, a natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade e ao intocado, que jamais aceitará os rigores e requisitos de uma cultura morta ou excessivamente civilizadora. As metáforas aqui tipificam todo o processo capaz de restituir uma mulher aos seus plenos sentidos selvagens e instintivos. Dentro de nós está aquela velhota que recolhe ossos. Dentro de nós estão os ossos da alma desse eu selvagem. Dentro de nós existe potencial para reencarnarmos novamente como as criaturas selvagens que fomos alguns no tempo. Dentro de nós estão os ossos que nos podem mudar, que podem mudar o nosso mundo. Dentro de nós está o ar que respiramos, as nossas verdades, os nossos anseios. Todos juntos são a canção, o hino da criação que temos andado a desejar cantar. Isso não quer dizer que devamos começar a andar por aí com os cabelos caídos sobre os nossos olhos ou com umas unhas das mãos compridas e negras que mais pareçam garras. Sim, continuamos a ser seres humanos, mas no íntimo da mulher habita o eu selvagem, instintivo. Não se trata de uma personagem romântica de banda desenhada. Tem dentes verdadeiros, rosna realmente, é de uma generosidade enorme. Tem uma capacidade de ouvir inigualável, garras afiadas e seios generosos e peludos. Este eu deve ter liberdade para se movimentar, falar, zangar-se e liberdade criativa. Este eu é resistente, resiliente e detentor de grande intuição. É um eu versado nas questões espirituais da morte e do nascimento. Hoje, a velha, no seu interior, está a recolher ossos. Que está ela a recriar? Ela é o eu da alma, a construtora do espaço da alma. Ella lo hace a mano. Ela cria e recria a alma manualmente. Que faz ela por si, por nós? Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de renovação, de tempos a tempos, tal como acontece com as casas de adobe no sudoeste dos Estados Unidos. Há bocadinhos que se desprendem, pedaços que caem, outros que a água desfaz. Há sempre uma velha gorda de chinelos que vai acrescentando alguma massa argilosa às paredes de adobe. Ela mistura palha, água e terra, aplicando esta amálgama nas paredes, deixando-as renovadas. Sem a sua intervenção, a casa perderia a sua forma. Sem ela, desmoronar-se-ia num monte de terra a quando uma grande chuvada. É ela a protetora da alma. Sem ela, perderíamos a nossa forma. Sem esta fonte de alimentação que nos interliga, dir-se-ia que os humanos não teriam alma, ou seriam almas danadas. Ela molda a casa da alma e vai aumentando com as suas próprias mãos. Ela é velha de avental, a que usa o vestido mais comprido à frente do que atrás. É ela quem dá palmadinhas, quem dá mimos. É ela a construtora da alma, a criadora do lobo, a protetora das coisas selvagens. É por isso que eu digo com todo o carinho e magisticamente, quer a leitora se sinta um lobo preto, um lobo cinza do Nordeste, um vermelho do Sul ou um branco do Ártico, é com certeza a quinta essência da criatura instintiva.
Ainda que haja quem realmente prefira que se comporte como deve ser, ao invés de andar alegremente aos saltos no meio da mobília, ou aos saltos em cima das pessoas num gesto de boas-vindas, continua a fazê-lo a si mesmo. Há quem vá afastar-se de si com medo ou desagrado. Já a pessoa amada irá apreciar este novo aspecto da sua personalidade, e isto se for a pessoa certa para si. Algumas pessoas não gostam que ande a meter o nariz nas coisas, a cheirá-las para ver o que são, e muito menos ainda que se deite de costas no chão, com as pernas para o ar. Menina má, lobo mau, certo? Errado! Continue nesta senda, divirta-se. As pessoas fazem meditação para ir ao encontro de um equilíbrio psíquico. É essa a razão que leva as pessoas a recorrerem à psicoterapia e à psicanálise. É essa a razão que leva muita gente a analisar os seus sonhos e a ser criativa, a consultar as cartas de tarô e do I Ching, a dançar, tocar tambor, a fazer teatro, a tentar compreender a poesia e a entregar-se à oração. É essa a razão pela qual fazemos todas as coisas que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos. Depois, devemos sentar-nos juntos a uma fogueira e pensar qual a canção que usaríamos para cantar sobre os ossos. Qual o hino da criação? Qual o hino da recriação? E as verdades que dissermos constituirão a canção? Existem algumas boas perguntas para fazer enquanto a pessoa se decide pela canção, pela verdadeira canção. O que aconteceu à voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados da minha vida? Como está a minha relação com o eu instintivo? Quando foi a última vez que corri em liberdade? Como conseguirei que a vida volte a ter uma existência verdadeira? Para onde desapareceu a La Loba? A velha canta sobre os ossos, e conforme vai cantando, os ossos vão se cobrindo de carne. Nós também crescemos à medida que derramamos alma sobre os ossos que encontramos. À medida que derramamos os nossos anseios e os nossos desgostos sobre os ossos do que éramos na nossa juventude, do que costumávamos saber em séculos passados, e sobre a pressa que sentimos no futuro, ficamos de quatro bem firmes. À medida que derramamos alma, renascemos. Não somos mais uma solução diluída, uma coisa frágil que se dissolve, não. Estamos agora no estágio do crescimento, da transformação. Tal como os ossos secos, começamos tantas vezes no deserto. Sentimos-nos privados dos nossos direitos, alienados, de não termos ligação sequer a uma moita de cados. Os antigos chamavam deserto ao local de revelação divina, mas para as mulheres trata-se de algo superior a isso. Um deserto é um local onde a vida é altamente condensada. As raízes das coisas vivas retêm a última gota de água. A flor acumula a umidade, mostrando-se apenas ao amanhecer e ao entardecer. A vida no deserto é pequena, mas brilhante, e grande parte do que aí acontecer passa-se no interior da terra. Assim é na vida de muitas mulheres. O deserto não é tão luxuriante como uma floresta ou uma selva. Nele, as formas de vida são muito intensas e misteriosas. Muitas de nós vivem vidas desérticas, muito pequenas às superfícies e enormes no interior. La Loba mostra-nos as coisas preciosas que podem surgir dessa espécie de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter aberto caminho para o deserto por ressonância, por crueldades passadas, ou porque não lhe era permitido viver uma vida mais ampla à superfície. Muitas vezes uma mulher tem, então, a sensação de que vive num local vazio, onde talvez haja apenas um cato com uma única e brilhante flor vermelha. Nada mais em todas as direções, 1000 quilómetros de nada. No entanto, para a mulher que estiver disposta a correr 1001 quilómetros, haverá algo mais.
A casa pequena, corajosa, uma casa velha, que tem estado ali à sua espera. Algumas mulheres recusam-se a ficar num deserto psíquico, odeiam a fragilidade, a austeridade. Vezes sem conta, tentam pôr em marcha o seu velho bólido enferrujado, abrindo o caminho até à cidade resplandecente e sonhada da psique. Mas logo se decepcionam. Ali não é terra de exuberância e de vida selvagem. Estas encontram-se no mundo espiritual, naquele mundo entre mundos, rio abaixo rio, o rio sob o rio. Não se iluda, volta atrás. Encoste-se àquela flor vermelha do cato, olhe em frente, caminhe resolutamente aquele último e doloroso quilómetro. Aproxime-se da velha porta desfeita pelas intempéries. Suba à gruta, rasteje pela janela dos sonhos, prescute o deserto e veja o que vai encontrar. É tudo o que temos de fazer. Quer um conselho psicanalítico? Vá, junte os ossos.